Olá a todos do oitavo ano do Colégio Malé. A nossa aula é de revisão para a prova do terceiro bimestre. Então, vou relembrar os principais pontos do conteúdo para essa prova. A chegada da família real portuguesa ao Brasil, 1808. Bom, vimos que essa chegada da família real ao Brasil, da família real portuguesa ao Brasil, se dá justamente por uma figura essa que era Napoleão Bonaparte. Os franceses estavam assim conquistando boa parte da Europa e, logicamente, os franceses tinham um impedimento, um empecilho, que era a Inglaterra, muito forte dentro desse contexto também. Então, os franceses queriam se tornar assim mais fortes que os ingleses e assim Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, onde as nações europeias não deveriam comercializar, manter relações econômicas com a Inglaterra, justamente para enfraquecê-la e a fim que os franceses viessem assim superá-la. Então, sendo que os portugueses eles tinham essas relações com os ingleses e eles assim não aceitaram esse bloqueio continental. Então a saída foi a seguinte: Dom João VI, conjuntamente com a família real, vieram para o Brasil, vieram para a colônia portuguesa, que logicamente foi o Brasil. Então, Dom João VI conseguiu enganar assim Napoleão e ele manteve assim esse contato com os ingleses e os ingleses escoltaram os portugueses a fim que eles chegassem seguros ao Brasil. Então, Napoleão foi enganado e assim os franceses invadiram, logicamente, Portugal e assim conquistaram durante um curto período de tempo ali o governo português, sendo que a família real portuguesa já tinha saído de lá e tinha vindo para o Brasil. Então, assim que eles chegaram, logicamente que, mais especificamente, o Rio de Janeiro não comportava toda essa família real. Foram entre 10 e 15 mil pessoas que vieram, e essas pessoas trouxeram seus objetos, muitas coisas de valor, etc. Então, as casas que os portugueses gostavam, elas eram tiradas assim de seus donos, e as letras P e R eram colocadas, que significa assim príncipe, regente. Então, outras pessoas também davam casas para os portugueses, a fim que viessem conseguir privilégios na sociedade. Então, isso acontecia. Pessoas perdiam as suas casas, as outras pessoas que eram nobres assim na sociedade davam casas de modo que elas conseguissem futuramente assim favores dos portugueses. Então, temos aqui uma imagem. O principal motivo da vinda da família real portuguesa ao Brasil foi a invasão das tropas napoleônicas a Portugal. Vinda ou fuga dessa família real. Dom João VI foi muito inteligente. Ao conseguir enganar Napoleão Bonaparte, deu tempo a fim que os ingleses viessem assim protegê-los. Quem? Proteger os portugueses. E assim os portugueses chegaram sã e salvos no Brasil. De modo que Napoleão, ao morrer, teria dito: o único que me enganou foi Dom João VI. Então, em 1808, a família real portuguesa chega de fato no Brasil e muitas mudanças passaram a acontecer depois dessa chegada. Uma observação: foi a primeira vez que um monarca, que um rei europeu, pisava assim em solo americano, que nobres europeus pisavam assim em solo americano. Aí temos aqui outra imagem. O Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade grande para a época, ainda tinha um ar rural. Várias residências foram desapropriadas para alocar a volumosa coroa portuguesa, como eu chamei a atenção de vocês, né? A família real também, essa coroa portuguesa, recebeu aí uma residência
na Quinta da Boa Vista, que posteriormente se transformou em um museu, como eu chamei a atenção em aulas passadas, que pegou fogo. Então, um nobre brasileiro que deu, assim, essa residência na Quinta da Boa Vista. Outra imagem. A Inglaterra deu apoio a Portugal em troca de tratados comerciais que privilegiassem os ingleses. Então, essas imagens também, feitas durante o período que a família real esteve por aqui, foram imagens assim construídas por artistas que foram financiados. Então, os portugueses, a família real, ela fez isso. Ela investiu justamente para dar uma cara nova aí a essa cidade do Rio de Janeiro. Então, muitos artistas vieram para cá também. E muitas mudanças ocorreram que falarei mais à frente. A política dos tratados e as benfeitorias no Brasil. Então, houve um desenvolvimento, houve assim também muitas coisas que foram construídas que contribuíram assim para uma modernização desse Rio de Janeiro. Mas antes existiram assim tratados que foram assinados e privilegiaram quem? Os ingleses. Os ingleses que se deram bem com tudo isso. Por quê? Os ingleses, eles já estavam no processo de Revolução Industrial. Então, eles deram essa proteção aos portugueses e conseguiram lucrar economicamente com isso. Então, foi assinado o Tratado da Amizade e Aliança. Em cumprimento a esse tratado, a Inglaterra apoiou com uma divisão naval a ocupação luso-brasileira na Guiana Francesa, afora ter rechaçado, ou seja, tirado a ocupação militar de Portugal pelos franceses, porque os franceses tinham invadido Portugal. Então, esse tratado de amizade, ou Tratado da Amizade e Aliança, foi um tratado assim que estreitou as relações entre portugueses e ingleses. Além desse, teve tratado de comércio e navegação. Através desse tratado, os ingleses residentes no Estado português poderiam nomear juízes para julgar os problemas da comunidade britânica e estabelecer tarifas alfandegárias diferenciadas para os produtos ingleses que entrassem nos portos portugueses. Então, muitos produtos ingleses foram trazidos e assim eles foram popularizados aqui no Brasil porque muitas pessoas, muitos nobres, passaram a comprá-los, já que o preço era bem mais em conta, já que as tarifas alfandegárias diminuíram. Aí temos aqui outra imagem. Os tratados de 1810 abriram as portas para os produtos ingleses. Isso fez com que o mercado consumidor brasileiro fosse inundado com mercadorias inglesas, desestimulando a manufatura no Brasil, visto que era praticamente impossível concorrer com a qualidade desses produtos. Então, os produtos ingleses tinham mais qualidade e, logicamente, através disso as pessoas preferiam assim comprar esses produtos ingleses. E as manufaturas brasileiras, ou seja, os produtos feitos à mão no Brasil, ficaram assim em segundo lugar. Então, mais uma vez, chama atenção. Os ingleses se deram muito bem com isso. Os ingleses se deram muito bem com essa ajuda. Eles deram a ajuda aos portugueses e assim eles se deram muito bem com todo esse processo. Outra imagem. Até meados de 1814, somente estudiosos podiam consultar o acervo da Biblioteca Nacional e, mediante autorização régia. Depois desse ano, foi liberado ao público, ou seja, tinha que ter assim a autorização dos reis, a autorização real. E muitas coisas foram feitas aí pelos portugueses, trazendo essa modernização para o Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional foi uma dessas coisas. Aí temos lá organização de um corpo ministerial constituído das pastas negócios do reino, negócios estrangeiros e de guerra e negócios de marinha e ultramar, criação das academias militar
e da Marinha, da Fábrica de Pólvora e do Corpo de Fuzileiros Navais, que visavam aumentar o poderio militar português para fazer frente a possíveis invasões dos franceses. Criação posterior da Casa da Moeda, do Real Teatro São João, do Horto Real, da Imprensa Régia, da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional e do Banco do Brasil. Elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves através de Carta Régia assinada por Dom João no dia 16 de dezembro de 1815. Outra imagem, inaugurado em 1813, o Real Teatro São João tinha esse nome em homenagem a Dom João VI e era muito frequentado pela sociedade da época. Recebeu vários nomes posteriormente e, atualmente, chama-se Teatro João Caetano. Bom, aí vimos que teve uma revolução lá em Portugal, a Revolução do Porto, de 1820, onde assim esses revolucionários pediam para que Dom João VI regressasse a Portugal. Aí temos aqui uma imagem, justamente, o parlamento lá debatendo, discutindo. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, exigiu o retorno da família real portuguesa, além de querer estabelecer um governo republicano constitucionalista. Então, eles queriam, assim, que o poder do absolutismo real terminasse, aí os portugueses, e eles também queriam recolonizar o Brasil, já que o Brasil tinha se tornado em 1815 o Reino Unido a Portugal. Então eles queriam que o Brasil se tornasse uma colônia de novo e queriam assim acabar com o absolutismo português, aquela concentração de poderes na figura do monarca. Bom, voltando alguns anos, também aconteceu assim a Revolução Pernambucana. Então temos aqui uma imagem. Os revolucionários pernambucanos foram presos e julgados. Padre Miguelino, Domingos José Martins e José Luiz Mendonça foram enviados à Bahia e executados no mesmo local de julgamento. Também revolução essa que pode ser chamada assim de Revolução dos Padres, porque muitos padres participaram. Então, essa revolução teve assim ideias republicanas. Eles conseguiram assim fazer um governo provisório lá em Pernambuco, fizeram uma lei orgânica e estabeleceram uma liberdade de imprensa, de culto, de política, já que os portugueses eles controlavam tudo isso na sociedade, sendo que essa conspiração, essa revolução aí não deu certo e assim ao fim muitas pessoas morreram por conta disso. A independência do Brasil. Bom, vimos que foi um processo lento aí para a independência do Brasil, mas com a vinda da família real em 1808, isso contribuiu posteriormente aí para essa independência do Brasil. Por quê? Teve uma abertura maior em relação à economia, em relação ao tratado lá, houve a abertura dos portos às nações amigas, no caso a Inglaterra. Isso acabou assim com o Pacto Colonial, onde os colonos brasileiros comercializavam apenas com a coroa portuguesa. Então isso mais à frente contribuiu para a independência do Brasil. Dom João teve que regressar e assim deixou seu filho Pedro I no comando. Aí temos aqui uma imagem. Em 1821, Dom João VI promulgou um decreto que na prática seria a recolonização do Brasil. O decreto exigia, entre outras coisas, a abolição da regência e o imediato retorno de Dom Pedro a Portugal, sendo que isso não aconteceu. Então, já que teve aquela Revolução do Porto, onde justamente os revolucionários do Porto exigiam que o Brasil fosse recolonizado, se tornasse uma colônia novamente a fim que fosse reexplorada, assim
Dom Pedro I estava na regência, comandando o país porque Dom João tinha voltado a Portugal. Porém, ele não cedeu a essa pressão do seu pai e, logicamente, decidiu ficar, o famoso dia do fico. Aí temos essa imagem aqui, com Dom Pedro I, alguns soldados, a família real. O dia do fico, em 9 de janeiro de 1822, foi um passo decisivo para a emancipação brasileira, que viria a acontecer em 7 de setembro de 1822, ou seja, essa independência brasileira em relação a Portugal, sendo que essa independência brasileira foi feita por um português, Dom Pedro I, e a elite brasileira. A população como um todo não teve essa participação. Aí existiu toda uma luta por essa independência. Aí temos aqui José Bonifácio, patriarca dessa independência, foi muito importante. Outra imagem também. Maria Leopoldina, à esquerda, abraçou a causa de independência e participou ativamente do processo. Quando Dom Pedro foi a São Paulo, em 1822, para apaziguar a política, ela exerceu a regência. Então, Leopoldina aqui também, tanto ela, Leopoldina, quanto José Bonifácio foram importantíssimos para essa independência, que partiu da elite, não do povo. Outra imagem. Por a independência ter sido proclamada na província de São Paulo, região sudeste do país, sua aceitação por lá foi quase que imediata. Nas outras regiões, porém, houve resistência, obra de Pedro Américo, século XIX. Então, assim, a independência foi proclamada. O dia do fico foi importante, em janeiro, e a independência aconteceu em setembro. Então, o dia do fico foi importante para a independência que aconteceria depois. Lembrando, independência essa que foi feita pela elite. A resistência à independência, muitas províncias resistiram porque essas províncias queriam continuar assim a obediência em relação a Portugal, mas ao fim e ao cabo, várias guerras e conflitos aconteceram e assim a independência se estabilizou e começou o primeiro reinado. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.